Uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tá baixo, né? Tá bom? Se falar mais perto, parece Sim. mais. Então vamos falar bem pertinho. E amigos, para hoje, um tema falando sobre a vida e a morte. A vida e a morte nos faz sempre refletir. Por que estamos aqui? O que é que estamos fazendo nesta vida? Estamos fazendo o que deveríamos fazer? Já passou o tempo da gente ter feito o que deveria fazer? Então, nesses próximos minutos, vamos juntos refletir sobre a vida e sobre a morte. Sobre o que acontece entre o nascer e o dia da nossa morte. Alguns de nós já mais próximos deste momento, outros como um bebê que ali vemos recém-chegando a esta vida. Nascer, crescer, viver e morrer, para progredir sempre. Nós acreditamos que seja assim para todos nós. Independente de alguém que aqui esteja hoje e possa dizer: ah, mas eu não acredito em reencarnação. Acreditando ou não, iremos reencarnar. As leis de Deus são justas e são para todos. Não há diferença entre a lei de Deus ser aplicada a um de nós, a outro de nós. A lei de Deus é aplicada a todos nós, indistintamente. Nós que ouvimos esta frase, nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Alguns de nós lembramos de Allan Kardec. Essa imagem que ali está é para que a gente lembre que algumas pessoas atribuem esta frase a Allan Kardec. Encontramos até em livros, em revistas, em textos dizendo como dizia Allan Kardec. E na verdade, nem há registro de Allan Kardec ter dito esta frase. E sim, ali está, no seu túmulo, lá em Paris, lá na França. No túmulo de Allan Kardec foi colocada esta frase: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nós acreditamos que esta frase ficou borrada? Ficou, mas dá para entender. Que esta frase seja atribuída como registra o Espírito Emmanuel, neste livro que ali está, em 2 capas, chamado Justiça Divina, escrito por Chico Xavier. Emmanuel, com sua grandeza, com sua facilidade de entendimento dos assuntos da vida e da morte, ele registra nesse livro, ao invés de uma pessoa, ele diz: o Espiritismo acentua. Como quem diz? É o Espiritismo quem diz que nascer, viver, morrer e seguir progredindo é a lei. E de quem é essa tal de lei? Qual é a lei que nós obedecemos quando aqui chegamos, quando morrermos? Lei de Deus, lei divina. É como se todos nós, homens, mulheres, animais, plantas, estivéssemos aqui na Terra sujeitos a uma lei circular. Ali tem um círculo para a gente olhar, acho que eu até trouxe. Imaginemos um círculo. Quando fomos criados por quem, amigos? Por Deus. Pelo pai e pela mãe também, né? Por Deus. Quando Deus nos criou o espírito que anima aqui o nosso corpo, estávamos certamente bem pertinho dele. Para que ele pudesse nos criar, estávamos lá próximos de Deus. E seguimos vivendo tudo o que nos aconteceu em outras vidas e na presente, e às vezes alguns de nós nos afastamos um tanto de Deus. Dizemos que nos afastamos, ou quando a gente esquece de Deus, nem lembra que tem um Criador, que somos co-criadores da vida, ou quando a gente está naquela vida ou naqueles momentos em que estamos passando por coisas ruins, difíceis, e que nós mesmos atraímos estas coisas difíceis ou ruins. Nos sentimos afastados de Deus quando estamos vivenciando algo
que não pareça justo, um sofrimento, uma dor, uma doença, ou quando, pela nossa pouca moral, excesso de orgulho e de egoísmo, estejamos vivendo uma vida em que nada nos importa além de nós mesmos. Só o nosso prazer, só aquilo que nos faz bem, nos agrada, vamos ir para longe de Deus. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que eventualmente nos afastamos de Deus. Mas a lembrança da tal lei circular é para que a gente se lembre que todos nós iremos evoluindo, iremos progredindo e um dia, com bastante dignidade, tendo aprendido aquilo que há para ser aprendido, de novo voltaremos para pertinho desse ser todo amor, todo bondade, a quem chamamos de Deus. E indiferente é se uma outra religião, num outro lugar, chama Deus de outro nome. Não faz diferença o nome que lhe damos. Ele é o Criador. Ele é o amor, Ele é a bondade. E nós, inevitavelmente, acreditando que seja assim ou não, um dia voltaremos para bem perto de Deus, quando Ele, então, nos considerando aqueles filhos amados que já tenham aprendido o que há para aprender, nos dê então novas tarefas, talvez menos difíceis, talvez a gente, quando lá estiver, sem mais a necessidade de sofrer, passar por doenças, quem sabe, um dia, lá, novamente pertinho de Deus, sejamos nós dignos de só passarmos por eventos alegres, acontecimentos alegres, corpos totalmente saudáveis, mas até lá, cá estamos, nascendo, vivendo, morrendo e aprendendo. E por que será que precisamos estar sujeitos a esta vida de nascimento, morte? Por que é que a gente tem que nascer tantas vezes? Por que será, amigos? Porque por mais que Deus tenha nos dotado de inteligência, de capacidade de aprender, não é possível, em uma única vida, aprender tudo o que há para ser aprendido. Se assim fosse, se tivéssemos nós a capacidade de aprender tudo o que há para ser aprendido em uma única vida, Deus, que é justo, nos permitiria não mais ficar reencarnando aqui nesse mundo onde há tanto para aprender. Aprendi, passa para a próxima série, próxima etapa. Mas nós precisamos aprender tudo o que há em todos os lugares. O tudo aqui em Caxias do Sul é um, o tudo na Rússia, na Inglaterra, na China é outro. Quanto aprendizado há mundo afora. Quantos lugares diferentes há para a gente reencarnar neste mundo tão grande? E ainda se nós nos lembrarmos que não é só a Terra aonde pode haver vida, quantos planetas haverá pelo mundo para que a gente ainda conheça, para que a gente aprenda o tudo que há para ser aprendido. Pensando assim, a gente fica acreditando melhor que a reencarnação é necessária. Porque a nossa vida aqui é limitada, né? Viveremos, alguns de nós, 50, 70, 80, 100 anos. Em 100 anos, dá para aprender tudo o que há para ser aprendido? Ah, mas tem quem vive 120 já, né? Há uma senhorinha com 117 anos viva. Ela aprendeu tudo que podia ser aprendido. Ela ficou viva 117 anos porque ela precisava aprender muito? Sim, mas o tudo não é possível. Assim, nessa certeza de que as leis de Deus são justas, a gente se inspira também na natureza. Lembremos do ciclo da água. O ciclo da água é algo também circular. A água que está lá nos lagos, nos oceanos, no rio, ela evapora quando há calor, quando há sol,
vai lá para cima, para o espaço, acima de nossas cabeças mesmo, e se juntando forma nuvens. Quando está em condições, quando há condições propícias, como hoje, daqui a pouco, chove. Essa chuva então volta para a terra, para lagos, para rios, para oceanos, e esse ciclo irá acontecendo infinitamente. Assim como a nossa reencarnação, a nossa vida. Porque as leis de Deus, promovendo justiça, se aplicam a todas as coisas da vida. As coisas ficam acontecendo de novo e de novo para a manutenção da vida. E a gente, que aqui está reencarnado hoje, que passa de quando em quando por alguma dificuldade, a gente fica pensando também, mas se tudo se repete, tudo acontece de novo e de novo e de novo, será que vem de novo aquela dificuldade? Aquela tristeza, aquele problema que eu já passei? Qual é a resposta? Virá certamente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que não é a boa resposta. Tomara que não venha novamente dificuldade, tristeza e sofrimento pelo qual cada um de nós já passou. Mas será que é Deus que impõe? Será que é Deus que decide? Deus olhou lá quando Suzy, por exemplo, estava nascendo e disse, Suzy merece ser assim, vai vir assim, outro merece ser de outro jeito. Será que Deus, quando a gente está lá para nascer, define, esse vai nascer com deficiência nos olhos, vai usar óculos, outro vai nascer com uma dificuldade no coração, outro vai nascer com o corpo totalmente perfeito. Será que é assim que funciona, amigos? Deus quem escolhe? Sim, não, talvez, pode ser. Não, gostei do não. Vários não. Não. Deus permite que aconteça assim. Mas, para que a gente não se revolte, quanto a acontecimentos, dificuldades e alegrias, faz todo sentido a gente buscar entender melhor a justiça que a reencarnação representa. Pois só faz sentido que alguns de nós tenhamos nascido com algumas deficiências, com algumas doenças, e outros tenham renascido aqui na Terra com um corpo perfeito. Por exemplo, em famílias onde a gente pensa, mas aquela família sim é perfeita, todo mundo se entende, todo mundo se dá bem, e aqui em casa é tão difícil. Por que Deus não me colocou naquela família? Por que meu corpo não é tão perfeito? Porque a reencarnação é que explica. A justiça divina é que explica. Essa lei circular que faz com que todo mundo esteja sujeito ao mesmo progresso. Para que a gente possa progredir, é preciso que a gente aprenda o que há para aprender. E todos nós, sem exceção, aqui estamos para aprender. A diferença é aprender o quê? Há quem precise aprender a se alimentar melhor, há quem precise aprender a perdoar, há quem precisa aprender a cuidar do corpo, da saúde, há quem precisa aprender a viver e há quem precisa aprender até a morrer. São diferentes os aprendizados, as necessidades de cada um de nós. Por isso, é diferente o que cada um de nós passa. Alguns de nós aqui nessa vida, quando passamos por alguma dificuldade, a gente pensa, mas eu estou sendo tão bom, eu não estou mais roubando, não engano, não traio ninguém, não fiz nada de errado, por que é que eu mereço ainda estas coisas que acontecem comigo? Duas explicações. Às vezes o óculos está meio embaçado e a gente não está vendo as coisas direito. Às vezes a gente pensa que é injustiçado, achando, faço tudo tão certo, só me acontece coisa ruim. Não dá, né? Pra gente fazer tudo tão certo e só acontecer coisa ruim. O óculos embaçado, a gente brinca dizendo que a gente não está vendo as coisas direito. Se coisas ruins estão nos acontecendo, de novo,
é porque aquilo que a gente está fazendo está atraindo coisas ruins de novo, de novo, de novo. Quando a gente fica reclamando, ai, mas está tudo dando errado. O que é que a gente precisa fazer? Seguindo na brincadeira, né, na analogia, limpar o óculos, né? Tirar o óculos, avaliar se a gente está vendo com olhos de quem quer enxergar. Se aquilo que a gente imagina que está vendo, que está fazendo, é de fato o que está acontecendo. E em nossa vida há coisas que nos chegam, que acontecem, que de fato agora a gente não buscou, a gente não causou nesta vida, que são apenas as colheitas das nossas semeaduras lá na outra vida, lá no passado, em outra reencarnação. Porque ninguém aqui, nesse salão, encarnado ou desencarnado que aqui está, é santo, é anjo. Ou se alguém levanta a mão. Não, né? Não tem aqui ninguém que seja já um homem bom, uma mulher boa, pura, que só faz o bem. Nunca faz nenhuma maldade. Não somos nós. Assim fosse, não era aqui o nosso lugar, não mais estaríamos aqui. Todos nós, doentes do corpo, da alma, cá estamos no nosso processo de cura, pagando por aquilo que merecemos pagar. Porque a justiça divina a ninguém permite que aconteça o que não é merecido. Por mais que a gente não lembre, e que em alguns dias a gente diga, como falei agora há pouco, ah, mas não fiz nada de errado e só me acontece problema, só me chega dificuldade. A gente fez algo de errado, sim. A gente não colhe na lavoura do outro. Lembram de algumas frases que dizem assim, plantar, semear ou plantar é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente queria mesmo colher a colheita do outro, né? Tem tanta coisa boa nesse mundo, a gente queria poder aproveitar tudo isso. E a gente vai. Essa é a boa notícia que o Espiritismo, que também pode ser chamado de boa nova, porque o Espiritismo objetiva divulgar o ensino do Cristo, os bons ensinamentos, o Evangelho, a boa notícia. Então a boa notícia para todos nós, sem exceção, é que todos iremos aprender tudo o que há para ser aprendido, sem exceção. Iremos entender por que é que algum sofrimento nos chega, por que que a outro parece tudo tão fácil. A gente precisa aprender a cansar de sofrer. Ah, mas de cansaço a gente entende. Todo mundo parece que vive cansado, né? Mas cansar de sofrer quer dizer não mais desejar o sofrimento, não mais atrair o problema, buscar coisas boas. Aquilo que a gente cansa, a gente não quer mais, né? Se a gente não quer mais, que a gente não cause mais, que a gente não atraia mais, que a gente fuja desses problemas, dessas dificuldades. Então, quando a gente pensar, ai, tô tão cansado hoje, que a gente pense que eu canse das coisas que merecem ser cansadas. Canse de sofrer, de problema, de dificuldade, para que a gente vá buscar, então, saídas alternativas para resolver. E uma delas é morrer. Mas também morrer para acabar com os problemas, as dificuldades, não significa suicidar-se. Acabar com a vida hoje, não aguento mais. Então, se eu morrer hoje, quem sabe se a gente morre logo, acaba esse problema, essa dificuldade, também não vai resolver. Nós, espíritos imortais, criados por Deus, não morremos nunca. A quem nunca tinha pensado sobre isso, a gente dá a má notícia. Ou boa também, né? Ninguém morre. Viveremos eternamente. A gente não costuma usar a palavra eterna, substituímos por imortal para poder diferenciar que eterno só Deus, mas uma vez criados, não morreremos nunca mais. Por isso a palavra eterna também aqui se encaixa. Teremos uma vida eterna pela frente.
Mas sim, é possível morrer aqui nessa vida, nessa carne, todos morreremos. Caso contrário, que mundo mais feio seria um mundo de velhinhos e velhinhas vivendo 200, 500 anos, que mundo feio seria, né? Nós todos enrugadinhos, com aquele corpo todo feinho, que bom que a gente morre. Para que a gente volte para cá ou para um lugar onde a gente mereça com um corpinho novo. Minha mãe, uma senhorinha de 86 anos, ela me disse que quando ela acorda, ela sempre está num baile, dançando um shot. Adorava dançar a minha velhinha. Ainda está viva, mas não caminha muito bem mais. Tem as perninhas com bastante dificuldade de se manter de pé. E aí de vez em quando ela me fala: filha, será que está muito longe de eu dançar um shot? E eu sempre digo: mãe, está logo ali. Mas enquanto isso, aproveita. À noite, segue dançando teu shot. Mas não tenha pressa. Porque a música lá onde nós iremos será tão mais bonita de acordo com a nossa vida aqui. Vai que a velhinha quisesse dançar um shot e ela chega lá, só tem uma valsa bem calma, não era a hora de ela ir ainda, né? Para que ela chegue lá e possa dançar o seu shot, então ela tem que cumprir a tarefa aqui. Por isso que falei, não basta a gente dizer: ah, essa dificuldade toda, se a vida acabasse, acabava toda a dificuldade. Sabe lá o que nos espera? Quem sabe o nosso inferno, logo depois dessa vida, seja muito mais difícil do que a vida que a gente está vivendo. E todos nós teremos que passar um certo tempo em algum lugar, até que nos sejamos dignos daquele céu bonito, com anjos tocando, quem sabe, harpas, aquele céu imaginado de um lugar lindo, com paisagens lindas, pôr do sol, mas na promessa do todo mundo vai renascer, reencarnar, a ninguém foi dito: olha, assim que tu morrer, o lugar para onde tu vai será bem lindo e bem bom. E se alguém disse, provavelmente estava equivocado. Porque não há como todos nós sermos merecedores de um lugar bem lindo, um lugar bem bom. Somos aqui bem lindos, bem bons, agimos sempre com bondade com todos? Ainda não. Se a resposta fosse sim, sou bom, só faço bem, aí sim, iríamos desencarnar e ir, quem sabe, para um lugar muito bonito, muito ensolarado, onde só houvessem pessoas lindas, sorridentes o tempo todo. Por hora que a gente viva aqui, para depois dançar o shot, cada um como quiser. E Jesus, quando aqui na Terra estava, um dia conversando com um homem que foi identificado como um fariseu, Nicodemos. Era um homem que tinha certa autoridade lá entre aqueles homens, lá na Judéia, onde Jesus reencarnou. Jesus estava falando sobre as múltiplas vidas e Nicodemos, ouvindo aquilo, não entendeu muito bem e disse, como está registrado em João, no Evangelho, João, capítulo 3, versículo 1. Mestre, sabemos que tu ensina da parte de Deus. Ele estava dizendo, tu só pode ter uma parte com Deus, tu só pode vir de Deus, porque ninguém pode realizar esses sinais, essas coisas que tu estás fazendo, se não vier de Deus, se não estiver com Deus. Era Nicodemos dizendo, tá, já entendi, tu é de Deus, mas eu não estou entendendo essas coisas que tu está dizendo, porque Jesus estava falando da reencarnação. João capítulo 3, versículos 3 e 4. Jesus dizia, digo-lhe a verdade, ou em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos então interrompeu, mas como assim, Jesus? Nascer de novo? Como é que alguém pode, sendo velho, entrar de novo na barriga da mãe? Era o jeito que ele conseguia entender, né? Nascer de novo, se a gente já nasceu, teria que entrar na barriga da mãe. E aí Jesus então, com toda a sua didática e calma, como está lá, João 3, versículo 5. Digo-lhes a verdade ou em verdade, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer da água
e do espírito. Então ele explicou: nascer da água, todos nós, nascidos de uma mãe, somos os nascidos da água. Nascer em espírito, o espírito renasce a cada nova vida que recebe. Todos nós, quando chegamos no ventre, no útero de nossas mães, recebemos um espírito para animar aquele corpo, para dar vida ao corpo, um espírito que já vivia. Ninguém de nós aqui, muito provavelmente, está aqui em Caxias do Sul, 2025, vivendo a sua primeira vida. Recém foi criado por Deus um espírito novo, já vivendo aqui nessa abundância de água, de alimento, nesse lugar tão bom. Por mais que algum de nós podemos pensar, mas bondade aonde? Onde está o lugar bom? Sim, estamos em Caxias do Sul, num lugar bom. Num lugar onde há trabalho, onde há boa condição de viver, de respirar, não há muita poluição. Por mais que haja dificuldade, estamos em um lugar bom. Imaginemos pelo planeta Terra quantos lugares mais difíceis há para se viver do que Caxias do Sul, do que aqui onde estamos hoje e agora. Assim, provavelmente, todos que aqui estamos já vivemos outras vidas e hoje somos dignos da vida nesse lugar onde nos encontramos. Mas, nem sempre poderemos reencarnar em lugares tão bons, porque aquele tudo que falamos agora há pouco precisa ser aprendido. E para que a gente consiga aprender esse tudo, é preciso que a gente reencarne em vários lugares do mundo. Imaginem se hoje um de nós fosse palestino, que houvéssemos reencarnado lá na faixa de Gaza, onde nesse momento há tanta tristeza, há tanto problema, tanta destruição. Ou se houvéssemos reencarnado em um lugar desértico, onde não há água abundante, ou em um lugar onde há muito gelo e não há água no formato líquido para ser bebido. Há muitos lugares bem piores que Caxias do Sul e há muitos lugares muito melhores do que Caxias do Sul. Mas a reencarnação faz com que a gente acredite que iremos reencarnar ainda, muitas e muitas vezes, para aprendermos este tudo que há para ser aprendido. Há muito para que a gente entenda, há muito para que a gente consiga ser como aquele bom cristão, a quem Jesus disse que o correto é só fazer o bem, é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E como a gente gostaria de ser tratado? Com cordialidade, com honestidade, com justiça, receber bem por trabalho, ser tratado com dignidade, ter condições de nos alimentarmos, de nos vestirmos, termos uma casa boa para viver. Todo mundo gostaria de ter tudo que lhe faz ter uma boa vida. Mas enquanto todos os homens assim não estiverem em condições, temos muito que aprender. E aí parece, mas a jornada então vai ser longa, né? E para alguns de nós sim será bem longa. Para outros pode ser que seja uma jornada mais curta. Nem todos aprendemos com a mesma velocidade. Alguns de nós, quando passamos por alguma dificuldade, algum sofrimento, a gente logo entende. Já entendi, não quero mais isso, tenho que fazer as coisas diferentes. Outros, vamos culpando. A culpa é desse, é daquele, é do patrão, é da mãe, do chefe, do presidente. E assim a gente vai culpando outros por tudo aquilo que a gente não faz e que poderia melhorar na vida a partir de já. Nós hoje, aqui, temos uma proposta um pouco diferente, não é, Suzy? Sábado da família, a gente faz essa exposição inicial e depois a gente também pode ouvir os amigos naquilo que desejem nos falar, questionar, contrapor, dizer, isso eu não concordo, eu não quero reencarnar. Quem sabe seja assim?
Então, nesse momento, falando que só a reencarnação explica, provoco alguém de vocês. Vocês acham que a reencarnação de vocês, aqui, hoje, agora, foi justa? Vocês estão recebendo aquilo que merecem? Acho que não. Ainda falta ter a misericórdia que veio nos socorrer. Eu acho que a gente está recebendo aquilo que a gente necessita para que a gente possa evoluir. Aquilo que a gente necessita. Dentro daquilo que tu trouxeste da bondade divina, né? A justiça da bondade divina, eu acho que cada um de nós está vivendo no lugar certo, com as pessoas certas, de acordo com a nossa necessidade. Juntando essas duas respostas, então, imaginemos todo o mal que a gente fez no passado. Se a gente já viveu muitas vidas, pode ser que em nosso passado estejam muitas traições, muitas coisas ruins. Imaginem se Deus nos fizesse pagar tudo aquilo que a gente fez lá no passado de uma única vez. Ninguém é santo, ninguém é anjo. Imaginem quanta maldade está lá nesse nosso passado, se a gente vai evoluindo sempre, se a gente vai progredindo sempre. Então Deus, na bondade, na justiça, nos faz ir passando por algumas situações em cada reencarnação, porque não temos condições de aprender aquele tudo. Cada um segundo as suas necessidades. Cada um segundo a sua necessidade, suas obras. E assim, Deus, na bondade divina, nos proporciona irmos aprendendo um pouquinho por vez. Somos colocados em lares, com uma mãe, com um pai, de acordo com a nossa necessidade para esta vida, de acordo com o planejamento efetuado para cada um de nós, para que a gente consiga, com essa família, aprender aquilo que a família pode nos proporcionar. Outra família, a gente iria aprender outras coisas. No outro corpo, no outro tempo, iríamos aprender outras coisas. Imaginem quando... Pode falar. Dando uma explicação a respeito de muita gente que a gente ouve que Deus é esse que permite tal coisas, né? Que está acontecendo, que estão acontecendo. Não sei se encaixa. Se encaixa totalmente. O amigo disse, como é que Deus permite tanto sofrimento? E às vezes, quando a gente faz uma oração, às vezes a gente diz assim, ai Deus, tu não tá vendo, tô aqui sofrendo tanto, tô rezando tanto, tô pedindo tanto, por que a minha oração não é atendida? E às vezes a oração ser atendida é a gente seguir sofrendo, é a gente seguir doente, é aquele problema que está acontecendo continuar para, como dissemos antes, para que a gente diga, cansei, não quero mais, entendi a lição. O que eu tenho de fazer de diferente para que o sofrimento não nos chegue? Mas também, às vezes em nossa maldade, pensando que só a reencarnação explica, a gente vê alguém passando por dificuldade e diz, ó, viu, teve que mereceu. Ó, só passou por isso porque tu buscou. A gente sabe ser mal bem assim, né? E a gente diz, não sou eu que estou dizendo, é o espiritismo, é a reencarnação, porque olha ali a dificuldade que ela está passando, buscou. Resultado, agora passa pelo que tu merece. Nós espíritas sabemos, cara. E aqueles espíritas e os não espíritas, não cristãos, a religião que for, todos terão que passar por alguma dificuldade para aprender. E isso não é porque Deus diz, só no choro tu aprende, só na dificuldade tu aprende. Imaginemos um pai amoroso e bom. Como é que um pai, que é todo amor, toda bondade, gostaria de ensinar? Sem sofrimento, sem dor. Mas é como quando a gente vai tomar um remédio bem ruim, bem amargo, o remédio é para melhorar, né? Ou quando a gente vai tomar a vacina, que a gente sente uma dor daquela picada, mas a vacina é para melhorar, para que a gente não adoeça. Então, às vezes, Deus permite que alguma dificuldade venha, porque a evolução é necessária. Às vezes, uma prova coletiva, como nos foi
No ano passado, as enchentes não era prova de uma pessoa, não era de duas, era de uma coletividade tão grande. Era um chacoalhão que nós aqui no sul e tantos outros, porque tem acontecido hoje mesmo, a gente se for olhar a notícia, vai ver que em Buenos Aires, na Argentina, está acontecendo uma chuva como não acontecia há muitos anos e há muitas casas alagadas. De quando em quando vemos notícias da Ásia, da Austrália, de muito vento, de muita chuva. Por que que Deus permite? Será que se Deus quisesse, Ele não poderia evitar? Ele é criador de mundos, criador de corpos. A resposta é sim, Deus poderia, mas será que Deus deveria evitar? Se devesse, assim Ele agiria. Então, quando a gente pensa, será que Deus não está vendo? A gente tem que lembrar, Deus está vendo. Deus está permitindo que estas coisas aconteçam para que a gente faça alguma coisa. Por que é que houve tanta morte, tanto desespero em uma enchente, em alagamentos, em rios que transbordaram? Certamente para que a gente aprenda que algo precisa ser feito. Para que a gente lembre que se a gente só cortar árvores, sem árvores a gente ficará. Se a gente só seguir poluindo, poluído o mundo ficará. Para que a gente lembre que soluções precisam ser buscadas. E que quando a solução chega, às vezes, por mais parecido com aquela vacina dolorida seja, que a gente tenha coragem de fazer a mudança necessária para que o mundo mude. Pensando na reencarnação, no nascer, crescer, viver, um dia morrer e voltar. Imaginemos o planeta Terra, daqui 200 anos. Morremos todos nós, estamos lá nos preparando para voltar. Será que o planeta que a gente volta vai ter água abundante, que é só instalar a torneira, ligar lá na rede de Samay e vai ter água para todos? Será que a floresta amazônica ou a floresta lá na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos estarão nas mesmas condições que estão hoje? Será que nós, homens do futuro, ou nós agora em nosso presente, estamos preservando e cuidando dessas coisas para que quando a gente voltar para cá, haja lugares tão bons quanto Caxias do Sul hoje nessa dificuldade, por mais que a gente pense, a vida não é tão fácil, mas há água e alimento abundante, há onde morar, há espaço. Iremos sim reencarnar, tudo evolui, tudo progride, mas tudo progredir não quer dizer que haverá água, casa, espaço para todos da mesma forma que há hoje. Somos em muitos bilhões de habitantes neste planeta. E essas lições de dificuldades que às vezes acontecem são para que a gente se prepare. Quem sabe esses 8 bilhões dobrem. Quem sabe daqui 200 anos, 16 bilhões, será que cabe na Terra 16 bilhões? Ou mais? Porque a gente demorou muito tempo para crescer 1 bilhão a mais de pessoas. Mas bem pouco tempo para ir aumentando mais 1 bilhão, mais 1 bilhão. Então imaginemos 200 anos, quantas pessoas haverá na Terra? Deus vai seguir vendo, seguir promovendo a justiça. E nós seguiremos melhorando, seguiremos aprendendo, buscando entender tudo que a gente precisa fazer. Mas será que o mundo em que nós iremos reencarnar será um mundo tão bom? A resposta é sim, tomara que seja. Que a gente busque atrair isso, esse bom, esse belo, esse lugar bonito. E se alguém aqui pensou, não faz diferença para mim, que eu reencarne num lugar bem ruim, não me importo mesmo. Quem pensou nisso, nos procura ao final, gente. Precisamos conversar. Precisamos conversar sobre a beleza da reencarnação e da justiça de Deus. Pois assim como provocamos antes, quem sabe toda dor e sofrimento para se eu morrer hoje? A resposta é morrer daqui muito tempo. Para que a gente consiga ir resolvendo o que há
para ser resolvido, para que a gente possa chegar lá ao final e o shot ser tocado para a gente dançar. Já pensou se a gente gosta muito, aqueles que gostam muito do calor, por exemplo, aqueles que odeiam o frio e dizem, não aguento mais inverno, ainda bem que o verão logo vem aí. Imagina se a gente não se comporta e a vida próxima tem que ser lá no Alasca. Odeia o frio, vai nascer lá no Alasca, Islândia. Ou então ao contrário, aquele que diz, não aguento calor, tá indo embora já esse friozinho, tomara que eu nunca precise renascer num lugar quente, e vai nascer lá na Indonésia, lá em Maceió, onde sempre é quente. Então, para que a gente entenda, só a reencarnação explica. É claro que eu vou renascer, que eu tenho muitas vidas pela frente, que Deus vai nos proporcionar muitas e muitas vidas para que a gente faça aquilo que precisa fazer, mas a gente não quer ser feliz lá na frente um dia, daqui muitos anos ou muitas reencarnações. A gente quer ser feliz hoje, a gente quer ser feliz agora. Por isso que quando a gente está de bom humor, e nem sempre a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, boas férias, que tudo de bom te aconteça. A gente sabe desejar o bem, a gente quer o bem. Então, para que essas coisas de fato estejam em nosso caminho, que a gente lembre. É agora, é já. Não basta usar a frase, aquela que os espíritas sabem usar muito bem. Mas a verdadeira vida não é aqui na Terra. A verdadeira vida é a vida lá do espírito, a gente só está aqui de passagem. Para tocar o shot lá, a gente tem que se comportar aqui. Então, a verdadeira vida é onde a gente estiver. Não basta usarmos como desculpa, vou nascer de novo, na próxima eu faço, na próxima eu aprendo. Pode ser que a próxima não seja num lugar tão bom. Lembrem do exemplo, aqueles que não gostam do calor, quem sabe vai nascer lá num lugar muito quente, num deserto, bem árido, sem água. Aqueles que não gostam do frio, quem sabe a missão na próxima vida seja nascer no Alasca. Então, que a gente se comporte. Aqui em Caxias do Sul, 2025, ainda temos tempo para fazermos aquilo que há para ser feito, para parar de fazer tudo aquilo que a gente tem que parar. Porque não adianta a gente dizer, Deus vai me dar outra chance. A nossa chance é hoje, é agora. Lembrando a frase, nascer, crescer, aprender e um dia morrer, são apenas fases que compõem a nossa grande viagem rumo à unidade divina, rumo a Deus. Que a gente se comporte e que assim seja. Nós vamos agora